Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em sua vida, em seu coração. Nós estamos chegando com mais uma pré-aula da EBD. Estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. E olha como passou rápido este trimestre. Nós estamos hoje na lição de número 12, que traz o título A Sutileza da Espiritualidade Holística. E esta lição, ela será estudada no dia 18 de setembro de 2022, Dia Nacional da Escola Dominical. Olha só que momento você, superintendente, professor, tem para falar da importância, da história, da relevância da escola dominical. Se você está conhecendo o nosso canal hoje, seja muito bem-vindo, inscreva-se, deixe o seu like, se quiser e puder, deixe também o seu comentário, a sua cidade, o seu estado. É muito bom receber este feedback de vocês que têm nos acompanhado. A sutileza da espiritualidade holística. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho de João, capítulo 14, e o verso 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática da nossa lição diz que qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, o capítulo 14, os versículos 4 ao 6. A nossa lição, ela se divide em 4 tópicos que estão muito bem distribuídos. Vamos lá. A primeira necessidade do professor é definir o que é esta espiritualidade holística. O que é holismo? Porque não é uma palavra tão comum, não é um tema tão falado em nosso meio. Então, o holismo, ele vem de uma palavra holos, que é do grego clássico. Esta palavra, holos, significa inteiro, completo, global, o todo. O holismo quer dizer que o todo está em cada parte e cada parte se encontra no todo. A palavra holos, ela não é estranha da gente. Nós que estudamos teologia, que estudamos na escola bíblica, dominical, que fazemos os cursos básicos e médio, superior de teologia, nós sabemos que esta palavra não é tão estranha. Todo. Veja bem, holocausto. A palavra holocausto tem a sua raiz em holos, todo. Holocausto significa sacrifício totalmente queimado. O todo é queimado, tá? Então, esta palavra holos, ela está na Bíblia Sagrada, no texto do Antigo Testamento, né? E também no texto grego. A palavra holos vem do grego clássico, tá? O holismo e a visão sistêmica opõem-se à visão de certo e errado. Na espiritualidade holística não existe esta questão de certo e errado. Aquilo que é certo para mim pode não ser certo para você. Aquilo que é errado, que eu penso, que eu acho que é errado, pode não ser errado, né? Depende de cada parte
que está inserida ali. Então, não existe essa questão de certo e errado, onde o errado precisa ser corrigido. Olha só, a espiritualidade holística, ela também considera a integração entre a razão, né, a mente, o corpo e os sentimentos. Nós também olhamos para o homem como um todo. Por exemplo, na teologia, nós estudamos o homem como um ser tricótomo, né? O homem é composto de espírito, alma e corpo. Todavia, mesmo o homem sendo esse ser completo, espírito, alma e corpo, ele não é nada sem o ser superior. Quem é? O eu sou, o Deus verdadeiro. Quando o Deus verdadeiro, através do Espírito Santo, vem habitar no espírito do homem, aí sim este homem passa a ter valor, ele tem nova vida porque ele nasceu de novo. Mas na espiritualidade holística, Deus deixa de ser este ser superior. Deus deixa de ser transcendente, poderoso, né? Essa questão do eu sou, o nome dele, e passa a estar nas coisas. Cada coisa é Deus, né? Ele passa a estar próximo das pessoas, na natureza. É claro que nós também sabemos que todas as coisas que existem foram criadas por Ele. Todavia, Ele está acima de todas as coisas. Ele não é parte do todo, de maneira nenhuma. Então, a espiritualidade holística, o grande mal dela é que vem tirar Deus como ser supremo, vem tirar Cristo como o Rei dos Reis, vem tirar a essência divina. Não existe esse ser transcendente e poderoso. Veja, Jesus Cristo, ao vir a esta terra para cumprir a sua missão, ele se fez homem, habitou entre nós, ele sofreu agruras, teve dor, teve fome, teve sede, as limitações de homem, plenamente Deus. Mas assim que ele cumpriu a sua missão, assim que ele venceu a morte, ressuscitou, ele esteve com os seus por um espaço de tempo e logo a seguir ele foi assunto aos céus, como está registrado em Atos, capítulo de número 1. E os discípulos que ali estavam contemplaram a glória de Cristo quando ele foi elevado nas alturas. O apóstolo João, anos mais tarde, quando ele estava na ilha de Patmos, ele tem a visão de Deus ali, ele recebe a revelação de Deus, ele vê Cristo, mas ele não vê aquele Cristo daquela forma que ele andava nas praias da Galileia, aquele homem limitado. Não, ele vê Cristo como vencedor, ele vê Cristo glorificado como ser supremo. Cristo está com uma espada aguda, afiada na mão. Cristo tem olhos como chamas de fogo, seus cabelos como a branca lã. Ele está vindo montado no seu cavalo branco, Apocalipse 19. Ele está vindo como vitorioso, como vencedor. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele é absoluto, ele é maior, ele é poderoso, ele é supremo, ele é vencedor, ele é o eu sou. Então veja que a espiritualidade holística ignora tudo isso que eu acabei de trazer para vocês, né? Ela ignora isso, perdão, a espiritualidade holística, ela vem tirar a figura do Deus Todo-Poderoso. Segundo a nossa revista, a espiritualidade holística,
ela é baseada em antigas crenças e práticas orientais, redivivas ou recicladas. É uma mistura de crenças orientais do hinduísmo, do budismo e do taoísmo. Nos tópicos da nossa lição, eles estão muito bem distribuídos. Eu quero aqui trazer uma rápida abordagem em cada um. Os irmãos percebem que eu estou com bastante dificuldade, né, para falar, devido a uma tosse alérgica, né, que nós estamos enfrentando, mas estamos aqui para colaborar com os irmãos conforme for possível, né? Então peço a compreensão. O primeiro tópico, né, nós vemos aqui a necessidade do homem, né? Quais são as necessidades do homem? A principal, todo homem ele tem um anseio pelo que é transcendente. Por mais que ele não seja religioso, mas há na alma dele, talvez ele até negue isso, esse desejo de saber o que vai acontecer, de ter contato com algo sobrenatural. Então todo homem tem este anseio por aquilo que é transcendente. Há um vazio em todo ser humano que precisa ser preenchido e que coisas, e que bens, e que conquistas não podem preencher esse vazio, porque este vazio somente Deus pode preencher. Nós temos em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, o sábio dizendo o seguinte, na versão atualizada, na Nova Almeida atualizada, que Deus, tudo fez Deus formoso a seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Há uma versão que diz que Deus pôs o mundo, mas a melhor tradução é esta da Nova Almeida atualizada. Tudo fez Deus formoso a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. O ser humano, ele tem esse anseio pela eternidade, por conhecer algo além, essa busca, né, por aquilo que é verdadeiro, por conhecer. E o ser humano, ele só se completa no Deus verdadeiro. Quando o eu sou, o Deus verdadeiro, vem habitar nessa pessoa, quando ela nasce de novo, ela se completa. Caso contrário, essa pessoa vai procurar ou fabricar deuses falsos. Ela vai criar para si coisas que não vão preencher, para preencher, mas não vão preencher este vazio e não vão completar aí este anseio que ela tem pela eternidade. No segundo tópico da nossa lição, nós vemos a necessidade de expressão, né? A espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão, de expressar. Nós vemos que no Antigo Testamento, os cananeus, eles criaram deuses para si. Eles criaram deuses e acreditavam que esses deuses, Baal e Azerá, eram aqueles que davam a chuva, que faziam a terra produzir, a semente germinar, que faziam com que a terra produzisse muito fruto. Eles criaram estes deuses e acreditavam nisso. Então vejam que esta crença estava impregnada nos cananeus. Quando o povo hebreu entrou em Canaã, a ordem divina era para exterminar todos os cananeus. Você conhece a Bíblia, sabe que isso não aconteceu. Os hebreus fizeram vários acordos com os cananeus, né? E os cananeus acabaram infiltrando, colocando a sua religião entre os hebreus. Até que nós chegamos no tempo dos reis, né? Que nós vemos que Acabe, rei de Israel, que se casou com Jezabel, instituiu ali o culto a Baal quase que de forma obrigatória, né? De forma oficial em Israel. Veja só, mas o Deus verdadeiro, o Eu Sou, através do ministério do profeta Elias, envergonhou, derrotou
os profetas de Baal. Nós vemos no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis. Também o nosso comentarista cita aqui nesta parte os deuses do Egito. O Egito antigo tinha muitas divindades, mas estas divindades não puderam livrar os egípcios quando o Deus verdadeiro, o Eu Sou, decidiu tirar com mão forte o seu povo que estava preso, que estava escravizado no Egito. Quando Deus decide tirar os hebreus do Egito, não houve nenhum Deus dos egípcios que pudesse pará-lo, né? Eles foram envergonhados, derrotados pelo Deus vivo. A Babilônia também tinha Merodach, mas por mais que a Babilônia se julgava uma das maravilhas do mundo, por mais que se dissesse que a Babilônia era impenetrável, né? A Babilônia não pôde resistir e Merodach não pôde fazer nada quando os medos persas entraram na Babilônia e da noite para o dia, literalmente, quem conhece a história sabe, a Babilônia caiu, deixou de existir e surgiu o Império Medo-Persa. No terceiro tópico da nossa lição, nós temos o fundamento da espiritualidade holística. Quais são os fundamentos? 2. Primeiro, não há Deus pessoal e não há verdade factual. Não há Deus pessoal. Por quê? Qualquer coisa é Deus e tudo pode ser divino. Qualquer coisa é Deus e tudo pode ser divino. Isto está atrelado ao panteísmo. Professor, o que é panteísmo? Panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, né? Não há um Deus que se relaciona, não há um Deus pessoal. Tudo é Deus, isso é panteísmo. Então, não há Deus pessoal e o nosso Deus é um Deus pessoal, porque ele é um Deus que ouve as pessoas e fala com as pessoas. Ele é um Deus que já através de Cristo, de Jesus Cristo, se fez homem. Então ele se relaciona com os seus filhos. Nós cremos no Deus pessoal, mas para a espiritualidade holística não há Deus pessoal. Também não há verdade factual. A exaltação do relativismo. Cada um tem a sua verdade. Isso está muito na moda. Então você afirmar um texto como aquele que Jesus disse o contrário. Aqui em João 14,6, ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse que é um dos caminhos, ele é o caminho, o único caminho. Ele disse assim, e a verdade. Ele não disse as verdades ou uma das verdades. Ele é a única verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o único meio do homem chegar à salvação, do homem chegar ao céu, do homem chegar a Deus, é através do caminho, é através da verdade, que é Jesus Cristo. Nós temos no último tópico, no quarto tópico, a espiritualidade holística e a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia mostra que todo homem tem a necessidade de receber o Salvador pessoal. Por quê? A Bíblia mostra o problema do pecado. Desde Gênesis 3, nós temos a queda. Desde que o homem foi separado de Deus, ele não tem como resolver esse problema. Ele não tem como vencer o pecado. Então a Bíblia revela o problema do pecado. O homem não pode vencer o pecado, pelo contrário, o pecado o vence, o pecado o mata. Mas tem uma saída. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Através do sangue de Jesus, o homem pode vencer o pecado. Quando os homens decidem ignorar os princípios divinos revelados na Bíblia,
vão em busca de todo misticismo e formas exóticas de espiritualidade, como nós estamos vendo hoje através da espiritualidade holística. Mas isso não pode preencher o vazio que há dentro do homem. Só há um caminho, só há uma verdade. E por mais que sejamos taxados como intolerantes, como bruto, como aqueles que ignoram as outras religiões, nós não fazemos isso, mas só há uma verdade e a verdade é Jesus. Se você pôde ser edificado através desses poucos conceitos, não deixe de dar o seu like, deixe também o comentário, nos ajude em oração, compartilhe os nossos vídeos, que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.